Se liga só, pessoal, aqui do meu lado eu tenho uma televisão de resolução 4K com suporte aos principais aplicativos do mercado que pode ser encontrada em ofertas por cerca de R$ 1.600, ou seja, um preço muito bom. E eu tenho aqui dois objetivos com esse vídeo. Primeiramente, eu vou contar para vocês como é que está sendo a minha experiência com essa TV. Afinal de contas, não adianta muita coisa ela ter um preço baixo se a qualidade dela não for boa. E na sequência eu já comento com vocês um pouco mais sobre o preço dela. Mas sem enrolar, já vamos direto para a análise. Essa daqui é uma televisão da Philips, modelo PUG7019, versão de 50 polegadas. E como eu já falei, ela possui a resolução 4K, ou seja, ela consegue reproduzir os filmes e as séries mais recentes na resolução máxima em que elas foram gravadas. E dessa forma ela consegue nos entregar uma imagem bem definida, especialmente se o conteúdo já foi gravado originalmente para ser reproduzido na resolução 4K. Ainda sobre a qualidade de imagem, eu gostaria de elogiar aqui o nível de preto dela, que é muito bom, e uma outra coisa legal é que ela praticamente não tem problemas de vazamento de luz. E para essa questão ficar mais clara para vocês, agora eu vou mostrar algumas imagens dela ao lado de uma televisão da Sempre que tem um preço mais ou menos semelhante, pois dessa forma vai ser mais fácil de vocês visualizarem o real nível de preto dessa TV. Mas antes de mostrar essas imagens comparativas para vocês, eu recomendo que, se possível, tentem aumentar o brilho da tela que estão usando para assistir a esse vídeo, pois dessa forma vai ser mais fácil de vocês visualizarem o real nível de preto dessa TV. E como vocês já podem ver através dessas imagens, podemos ver claramente que a TV da Philips ali na direita realmente tem o melhor nível de preto. E em várias imagens testadas, isso dava a ela uma vantagem muito grande, especialmente se você vai usar a televisão em um ambiente mais escuro, como é o caso dos nossos testes. Uma outra questão que vale elogiar aqui é o brilho dela. Não que ela entregue algo assim acima da média, mas para o preço ela entrega um resultado bem competente. E um bom exemplo é essa imagem que nós estamos mostrando agora, onde podemos ver claramente que a TV da Philips na direita consegue emitir mais brilho se comparado à TV da Sempre na esquerda. Mas agora vem um ponto muito importante. Apesar dos meus elogios até esse momento, ela não é perfeita na qualidade de imagem e tem sim os seus pontos negativos. E é importante que vocês prestem atenção nesses pontos negativos para vocês terem a certeza se essa daqui é ou não é uma televisão para vocês. Mas antes de falar sobre isso, lembrando, pessoal, se estão gostando do vídeo, não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo. Isso é extremamente importante pra gente, ajuda demais na manutenção do canal, especialmente no nosso caso, onde a maioria das televisões que a gente traz vídeos aqui pra vocês, a gente compra com o próprio dinheiro, então contamos demais com o apoio de cada um de vocês. E também dê uma olhadinha aqui embaixo, vejam se realmente estão inscritos e inscritas aqui no canal para não perderem os próximos vídeos. Em relação aos pontos negativos na qualidade de imagem, eu diria que são dois, mas com certeza o principal é na qualidade das cores, pois durante os testes eu percebi que, a depender do que eu estava assistindo, especialmente se o conteúdo tinha suporte a HDR, as cores da televisão ficavam abaixo da média se comparado às concorrentes. E eu sei que por essas imagens isoladas que estamos mostrando aqui para vocês pelo YouTube, fica difícil avaliar se ela manda bem ou não em relação às cores. E justamente por isso, eu vou mostrar novamente algumas imagens comparativas dela ao lado do modelo da Sempre, que é essas imagens que vocês já estão vendo agora. E nós podemos ver claramente que em algumas imagens a TV da Philips na direita tem cores um pouco mais esbranquiçadas, especialmente durante a reprodução de conteúdos em HDR, como eu já havia mencionado anteriormente. Então, se você for um usuário mais exigente em relação às cores, isso pode sim te decepcionar um pouco. O lado positivo aqui, se é que dá para dizer dessa forma, é que mexendo nas configurações de imagens, a depender da cena, dá para melhorar bastante as cores. Nessa cena, por exemplo, eu mostro a transição do antes e do depois na televisão da Philips e reparem que após as minhas alterações, a imagem já muda bastante. Inclusive aqui embaixo no campo da descrição, eu vou deixar as configurações de imagens que eu utilizei nessa cena. No entanto, vale mencionar que essa configuração que eu acabei de mostrar para vocês não vai funcionar em todos os momentos. Nessa imagem, por exemplo, eu estou usando a mesma configuração que a anterior, mas a gente consegue ver claramente que a gente não tem muita alteração na qualidade de imagem. Além dessa questão das cores, eu diria que o segundo ponto negativo aqui é relacionado ao ângulo de visão. Então, no caso dessa televisão, para vocês terem a máxima qualidade possível, o mais recomendado é que vocês utilizem a TV de frente, pois se assistirem de um ângulo mais lateral, as cores já vão perdendo bastante da qualidade. Então, em relação à qualidade de imagem, como a gente acabou de ver, ela tem os seus pontos positivos, mas tem também os seus pontos negativos.
aplicativos. E eu diria que o ponto de maior atenção aqui é em relação à qualidade das cores, pois ao meu ver, esse é o ponto mais negativo da TV. Então se você se considera um usuário muito exigente em relação à qualidade das cores, talvez seja interessante dar uma olhada em alguma outra TV. A Sempre que eu estou mostrando aqui para vocês, por exemplo, possui cores melhores. Outro exemplo é a DU8000 da Samsung, que também vai entregar cores melhores se comparado ao resultado que a TV da Philips está entregando pra gente. Mas se por acaso a sua prioridade é economizar dinheiro e você não é tão exigente em relação à qualidade das cores, essa pode continuar sendo sim uma boa opção de compra para vocês. De qualquer forma, essa análise aqui ainda não acabou e existem alguns detalhes bem importantes que eu ainda preciso compartilhar com vocês em relação à minha experiência com ela. Mas antes de continuar, eu já quero me adiantar e falar sobre o preço dela. Como eu já falei no início do vídeo, esse modelo da Philips em boas ofertas pode ser encontrado ali por mais ou menos R$ 1.600. Inclusive lá no nosso grupo de ofertas do WhatsApp e do Telegram, ela já apareceu 2 vezes por volta desse valor. Então se você ainda não faz parte do nosso grupo de ofertas, eu vou deixar o link dele aqui embaixo no campo da descrição e também no campo de comentários fixado. Diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma TV com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente está sempre avisando para vocês e é completamente de graça para entrar e participar, então aguardamos vocês lá. Ah, pessoal, e só para finalizar essa questão do preço, é importante mencionar que eu não tenho certeza se essas ofertas por volta ali dos R$ 1.600 vão retornar. De qualquer forma, essa mesma televisão já apareceu várias vezes ali por 1.700 e pouco, 1.800 e pouco, que também é um preço muito atrativo. E essas ofertas provavelmente vão sim retornar e quando elas voltarem a gente vai estar avisando lá para vocês. Continuando com a nossa análise, o que a gente pode falar agora em relação à qualidade sonora? Nesse sentido, eu diria que ela entrega um resultado que é no máximo ok, ou seja, se você for um pouco mais exigente, vai sim conseguir perceber que ela poderia ser melhor, especialmente em relação ao volume, mas pelo preço dela, eu diria que ela entrega um resultado ok. E vale comentar que ela não tem suporte a Dolby Atmos. Sobre o sistema operacional, aqui ela está usando o Google TV, que em termos de aplicativos é super completo, então aqui a TV manda muito bem. E sobre a velocidade do sistema, ele vem me surpreendendo positivamente. Não que seja super ultra rápido, mas para o preço da TV, ela vem entregando um resultado legal, especialmente se comparado a outras TVs que eu já testei aqui no canal na mesma faixa de preço. E ainda sobre o sistema, é interessante comentar que ela tem suporte a assistente de voz e eu vou testar agora com vocês, pois assim vai ser mais interessante, vocês vão conseguir ver em tempo real como a televisão nos responde. Então vamos lá. Eu vou pedir para ela entrar na série La Casa de Papel no Netflix. Vamos ver como é que ela vai se comportar. Eu já fiz esses testes antes e ela sempre respondeu bem. Vamos ver aqui no ao vivo. Assistir La Casa de Papel no Netflix. Vamos ver se ela vai conseguir e vocês também já vão avaliar o tempo de resposta dela. Ó, como dá pra ver, não é 100% instantâneo, mas para uma televisão que pode ser encontrada ali na faixa dos R$ 1.600 a R$ 1.800, eu diria que é uma velocidade bem ok. Vamos fazer um outro teste, agora vou mandar ela entrar no YouTube diretamente no nosso canal. Vamos ver como ela se comporta. VRL Tecnologia no YouTube. Foi rápido, ó. Lembrando, não fiz nenhum corte, como a gente viu aqui, ela respondeu de forma aí bem ok. E vamos agora aí voltar para o menu inicial. Já cliquei e aqui estamos nós mexendo no menu inicial da televisão. Então, em relação à velocidade, pelo menos pelos testes até o momento, apesar de ser uma televisão aí uma das mais baratas do Brasil, de resolução 4K, ela vem mostrando aí uma velocidade bem consistente. Falando agora sobre o desempenho com games, particularmente falando, aqui eu não gostei muito, pois a uniformidade de cores dela não é muito boa e isso tende a ser mais importante com jogos de videogames. Nessas imagens, por exemplo, tentem perceber como algumas regiões da tela parecem ser mais escuras do que outras, e isso está acontecendo justamente pelo fato da uniformidade das cores aqui ficar abaixo da média. Além disso, eu percebi que quando eu estava jogando um jogo que tinha um fundo de cor cinza, a televisão criava efeitos de rastros bem visíveis, como nessas imagens que estamos mostrando agora. Outro detalhe que vale a pena comentar é que ela entrega pra gente uma taxa de atualização de 60 Hz e segundo o site da Philips, ela teria suporte para VRR, só que durante os testes eu não consegui ativar. Então eu não sei se a televisão não tem, a Philips se confundiu na hora de colocar no site, ou eu que não consegui ativar, vai que tem algum truque, enfim. Eu não consegui ativar o VRR aqui na TV. Sobre as conectividades dela, elas
estão passando na tela agora para vocês darem uma olhada, e a televisão entrega suporte para Wi-Fi Dual Band, HDMI, ARC e Bluetooth. Sobre o controle remoto, confesso que eu não achei ele muito confortável, mas as teclas estão bem posicionadas e um diferencial legal desse controle é que alguns botões acendem durante o uso, algo que pode ser bem útil em ambientes mais escuros. Mas enfim, pessoal, depois que a gente viu esse monte de informações, será que vale a pena dar uma chance para esse modelo da Philips? Durante a minha experiência com ela, eu diria que os dois maiores pontos negativos foi relacionado à experiência com games que eu acabei de relatar para vocês e também a questão das cores, que ao meu ver, ela é sim abaixo da média, e isso ficou bem claro na hora que a gente fez as imagens comparativas contra o modelo da Semp. Como eu também mostrei, é possível mexer aqui nas configurações para estar ajustando isso e dar uma melhorada, mas isso não vai funcionar para todas as cenas. Então, no geral, eu diria que vocês têm que prestar atenção nisso. Experiência gamer e cores abaixo da média. Se isso vai te incomodar, talvez seja interessante dar uma olhada aí em algum outro modelo. Mas se você acha que isso não é um incômodo para você, essa pode sim ser uma opção interessante, pois ela entrega um preço extremamente atrativo e apesar desses pontos negativos, ela também tem os seus pontos de destaque, como o nível de preto, a questão de não ter vazamento de luz, pelo menos a nossa unidade nesse sentido manda super bem, o sistema operacional é bem completo e durante os testes vem mostrando aí uma fluidez legal. E se por acaso você chegou nesse final do vídeo e decidiu que essa daqui não é uma televisão para você, duas recomendações que eu posso passar é aquelas que eu já dei anteriormente. Primeiro, a TV da Semp, que tem preço aí bem semelhante se comparado a esse modelo da Philips e vai te entregar melhores cores. A grande questão do modelo da Semp é que ela tem menos brilho e isso pode sim incomodar algumas pessoas. Então, uma outra recomendação que eu poderia passar é a DU8000 da Samsung. Vai entregar cores e brilhos aí bem mais equilibrados se comparado ao modelo da Philips e também ao modelo da Semp. A grande questão é que a DU8000 é uma TV da Samsung e por fato de ser Samsung, ela acaba sendo aí um pouco mais cara. Mas, enfim, são algumas opções que eu posso sugerir agora para vocês. E também lembrando que aparecendo ofertas de qualquer uma dessas TVs, com certeza a gente vai estar avisando a vocês lá no nosso grupo de ofertas do WhatsApp e Telegram. E antes de encerrar esse vídeo, tem um detalhe muito importante que eu preciso reforçar nesse momento. Como eu já mencionei anteriormente, o modelo que a gente está testando aqui é a versão de 50 polegadas. E esse é um detalhe extremamente importante, pois essa TV da Philips também está disponível nos tamanhos de 55 e 58 polegadas. E esse é um detalhe importante, pois às vezes as marcas de TV mudam o painel aqui da tela a depender do tamanho. Ou seja, existe uma chance que os modelos de 55 e 58 polegadas tenham um painel diferente se comparado ao que a gente está testando aqui. E se essa mudança realmente acontecer, isso significa que os modelos maiores podem ter uma qualidade de imagem diferente daquilo que eu relatei nesse vídeo para vocês. Mas, enfim, eu acho uma chatice esse tipo de coisa, acho que todas as televisões deveriam ter o mesmo painel, mas, enfim, é um detalhe importante que eu preciso passar agora. O modelo que eu testei e passei para vocês aqui é a versão de 50 polegadas. Mas, enfim, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, espero que ele tenha ajudado vocês de alguma forma e qualquer dica, sugestão, crítica, podem ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários e se alguém aí já tiver essa televisão, pode ficar à vontade também para estar compartilhando a sua experiência aqui embaixo no campo de comentários, seja com os pontos negativos e positivos e também lembrando, pessoal, contamos demais com o apoio de vocês, dando joinha aqui embaixo e também se inscrevendo no canal. Então o vídeo foi esse, valeu, falou e até a próxima!